vai falar de um assunto muito legal. Quantas vezes a gente já não assistiu um filme, uma comédia romântica, principalmente as pessoas mais românticas, na maioria as mulheres, né? E fica imaginando se isso realmente acontece na vida real. Será? Veja aí no VT. Gerard Butler, Hugh Jackman, Chris Evans, já imaginou se apaixonar por homens como esses? Verdadeiros astros de cinema? No filme A Verdade Nua e Crua, o protagonista descobre que a mulher da vida dele estava bem ao seu lado. Já inscrito nas estrelas, John Cusack e Kate Beckinsale acreditaram no destino para que o amor acontecesse. De acordo com o filme, bastaria esperar. E é claro que tudo deu muito certo para o casal. No mundo cinematográfico, vários fatores permitem que essas histórias aconteçam. Principalmente quando os personagens não possuem personalidades bem definidas. Mas será que na vida real alguma dessas hipóteses pode realmente se concretizar? Será que vale a pena criar expectativa? Muitas mulheres se iludem, achando que vão encontrar o maior amor e o mais perfeito, ou reencontrar um amor perdido, da mesma forma como acontece nas telinhas. Mas e se isso não acontecer? É preciso estar preparada para enfrentar possíveis frustrações. O psicólogo Alessandro Viana discute o tema expectativa versus realidade, agora aqui no Mulheres. Quantas vezes a gente já não suspirou na frente de uma tela de cinema, ou na televisão, em casa? Quantos finais de filme a gente já não se acabou de chorar, pensando, de repente, se aquela história tão linda podia acontecer com a gente, né? Será que acontece mesmo na vida real? Vamos conversar sobre esse assunto com o Alessandro Viana, que é psicólogo. Seja bem-vindo a Mulheres, tudo bem? Obrigado, eu tava com saudade dessa casa que eu tanto gosto. A gente também, obrigada pela presença. Tá aí uma questão bem interessante para a gente avaliar, né? Os filmes normalmente mostram uma história, no caso as comédias românticas, os filmes românticos, mostram uma história que dá certo quando chega no final do filme. Mas aquele não é o final da história, né? Muitas vezes as pessoas se identificam com aquela história, mas não com o final feliz, justamente porque a vida delas tem continuidade e o filme não. Será que é por aí que a gente pode analisar a frustração de algumas pessoas em relação a algumas histórias vistas no cinema? Sem dúvida, a gente tem que entender que toda ficção, obviamente, tem a sua base na realidade. Mas um filme tem toda uma fantasia muito bonita, em que a hora que chega ao final, como você bem diz, precisa passar uma mensagem gostosa, confortável para o telespectador. Coisa que o relacionamento, você tem a manutenção diária. Então, que é o mais difícil, né? Exatamente, é um exercício diário. Costumo dizer que são duas cabeças pensando na mesma empresa, né? Na mesma instituição, família. Então é muito mais difícil, né? Então a gente não pode, de repente, calcar a nossa vida, basear a nossa vida num filme e de repente olhar para aquele filme maravilhoso, com aquele final feliz, romântico, com a pessoa no carro, na estrada, chegar e falar, minha vida não tem isso. Não, aquilo lá é só um filme. E são situações que a gente tem que criar na nossa vida também, né? Claro. A gente colocou aqui várias situações para você comentar, situações que aconteceram nos filmes, e a gente quer saber se na vida real, de repente, elas são possíveis. Por exemplo, nesse filme, Verdade Nua e Crua, o Gerard Butler é um baita de um mulherengo, descarado mesmo, e faz a vida dela um inferno. Eles trabalham juntos, né? Não sei se você assistiu esse filme, mas é muito divertido também. Aí no final ele se regenera, né? Então a gente quer saber, mulherengos, de fato, podem se regenerar? Olha, a maioria das mulheres costumam dizer que essa atitude da regeneração é um milagre. Eu gosto sempre de trazer um pouquinho a parte clínica, né? Que eu trabalho, atendo homens, atendo mulheres. O que eu posso dizer para você? A maioria dos homens, né? Não vamos generalizar, tem aquele lado aborrecente, aquela rebeldia, aquela necessidade de provar a masculinidade. Então muitos passam por esse estágio mulherengo. Mas, dependendo do relacionamento, da valorização, ele pode se mudar. O que a gente não pode é generalizar. O que eu tenho muita preocupação quando eu atendo no consultório, de repente chega uma namorada e fala, poxa, mas ele sempre foi mulherengo, sempre foi pra balada e ele tá falando em casamento, como assim, eu nunca vou confiar? Então a gente tem que ter justamente isso, separar a situação. Tem um momento que ele curtiu e tem os homens sim que dali pra frente eles querem assumir uma coisa mais séria. Isso dependendo da fase, que obviamente não tem nenhum ponto cronológico cravado que a partir dessa idade vai acontecer, né? Cada homem tem o seu momento. Claro, tem.
tem a questão do relacionamento também, a valorização da parceira para com o parceiro, tem toda essa troca que vai direcionar. Claro que a gente sabe que também existe o perfil CAFA, aquele que não melhora nunca. Que nasceu né? para isso. Exatamente, mas não é a maioria. Dá para acreditar, sim, que os homens evoluem. Aí vai das mulheres abrir o olho para conseguir identificar a Claro, diferença entre eles, né? claro. Vamos para a próxima situação aqui. Amor em Jogo. Esse filme também é muito divertido. Será que um homem tem a capacidade de abandonar, ou pelo menos abrir mão de boa parte da participação que ele tem ativa naquilo, quando a gente fala em esporte? No caso, ali no filme, era beisebol, né? Ele era louco pelo Red Sox, etc. Mas aqui, a paixão nacional é o futebol. Sim. E muitas mulheres penam com isso. E muitas que assistiram o filme devem ter pensado assim: bem que isso podia acontecer comigo e com o meu companheiro. É possível, diante de uma grande paixão, de repente ter uma mudança de atitude em cima disso? Sim, e Regiane, você não sabe o quanto que acontece isso em consultório das mulheres mesmo? lamentando. Sim, é muito, muito. O que eu acredito? É assim, primeiro, cada um tem a sua individualidade. Você abrir mão do que você gosta para se adaptar ao parceiro, abrir mão totalmente. Claro que relacionamentos são concessões, mas você abrir mão... É tentar encontrar o equilíbrio. Exatamente. Claro. Você abrir mão de um esporte, vamos supor, aquela pessoa que gosta do futebolzinho de final de semana. Só que ele casa com aquela mulher que é super carente e super ciumenta. Ele pode até abdicar por um período, mas eu costumo dizer que uma hora isso vai vir à tona. O monstrinho que estava dormindo vai acordar. Exatamente, ele vai chegar com o dedo em risco e vai apontar. Então eu acho que a gente tem que atingir o equilíbrio. Claro, da mesma forma eu vejo homens que a semana inteira querem viver do futebol, querem assistir todos os programas de futebol. Em todos os jogos, Bom inclusive senso. de time que nem a dele. Tem, e são muitos, são muitos. Além do videogame, que também tem o futebol no videogame, né? O que a gente tem que ponderar justamente é o equilíbrio. Eu acho que parte da mulher também ter esse amadurecimento e entender que aquilo é importante para o homem, mas cabe ao homem também reduzir, né? É a concessão, para a gente buscar o que é melhor para a relação, né? E dar a atenção que a mulher está necessitando naquele momento, né? Claro. Mas também ela pode ir lá pegar uma cervejinha na geladeira para ele de vez em quando, compartilhar, né? assistir um Sem achar que isso é uma futebolzinho atitude juntos, né? totalmente machista. Claro. Né? Tá bom. Vamos ver a próxima? Amizade Colorida. Ah, esse filme fala sobre sexo casual, né? Eles eram muito amigos, de repente acharam interessante começar a fazer sexo, mesmo que por esporte, sem envolvimento afetivo nenhum. É possível isso acontecer, André? Mas o final desse filme tem um envolvimento. Ah, claro. Gente, felizes para sempre, né? O final sempre. A gente não consegue controlar as nossas emoções. Então, pode existir sim o sexo casual, aquela relação extremamente calcada na relação sexual. Porém, se você tem uma continuidade, se você começa a ter um sentimento diferente, isso pode envolver uma relação muito mais profunda. Então, não dá pra gente controlar. Aquelas pessoas, eu assim, até acho interessante, aquelas pessoas que falam, não, eu consigo controlar meu sentimento, eu sei a hora de entrar e de sair. Não é bem assim. Essa pessoa provavelmente nunca se apaixonou de verdade. Exatamente. De repente, às vezes a pessoa tem até um processo mais, está blindado para a relação, sofreu alguma frustração anterior, então ela já entra e quando ela percebe que ela começa a se envolver, ela já sai. Quantas vezes que a gente ouve, muito das mulheres, poxa, eu saí com aquela pessoa 3 vezes, de repente ele nunca mais me atendeu, nunca mais ligou para mim. Então tem homens que têm medo de aprofundar em relacionamento, né? Mas isso não é um padrão. E um problema de uma situação como essa é quando a paixão acontece unilateralmente. No caso dos dois bonitinhos, eles, tiveram um estalinho, os dois perceberam que estavam apaixonados, né? E beleza. Agora, e quando uma pessoa quer continuar na mesma situação e o outro está perdidamente apaixonado? Então, é aí que a situação complica. Percentualmente. Aí perde o amigo, inclusive. Exatamente. O que acontece muito mais é isso. Alguém se interessa mais. E aí o outro, que não está tão interessado, se sente traído também. Fala, peraí, nós temos um combinado, nós temos uma proposta. Né? Só que amor não se combina, né? Exatamente, não amor dá. se Como sente? você vai controlar? Eu quero amar só um pouquinho. Como assim? Certo. Vamos para a próxima situação aqui? A Proposta. Esse filme é muito divertido. Aliás, a Sandra Bullock realmente ela arrasa, né? Comédia romântica é com ela mesmo. É uma mulher que inferniza a vida. Mulher que inferniza a vida é apaixonante? Olha, tem gente que gosta de viver em adrenalina mesmo, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas se aproximam e se assemelham. Então tem aquele homem que ele nunca teve um relacionamento muito tranquilo e ele fala, poxa, toda relação que eu entro é perturbada ou imatura. Só que se você for fazer uma análise do perfil deste homem, ele também é imaturo. Então as pessoas insistem normalmente em relações que têm a ver com as próprias características. Os mesmos comportamentos. Então não é à toa, exatamente, não é à toa que a pessoa chega e fala, nossa, eu estou num relacionamento infernal. Certamente esta pessoa que está nesse relacionamento, ela precisa de ajuda, porque ela está buscando aquilo. Muitas vezes sem perceber. É que nem, Regiane, situações mais tristes, né?
aquela pessoa que se relaciona, termina um relacionamento, aí o marido é agressivo, aí sai, o outro relacionamento tem agressividade, o outro também. Então, assim, tem algumas coisas em nível inconsciente, que nós costumamos dizer, que a pessoa busca, só que ela sem ter a percepção que ela está buscando aquilo. Tá. Então, pode aparecer bons parceiros, mas de repente ela não se interessa. Aquela pessoa mais problemática, inconscientemente, pode até virar um desafio. Tá. Que é muito disso, né? Aquela pessoa que inferniza pode virar um desafio para a pessoa. Nesse filme, uma situação que a gente vê também são duas pessoas que se odeiam, teoricamente, trabalham juntas, mas não se suportam, estão ali naquela situação justamente por causa do trabalho. E, de repente, descobrem que estão apaixonadas uma pela outra. Isso também pode acontecer. A gente ouvia muito isso na época da adolescência. Ah, quem Disney quer comprar, né? Amor e ódio andam juntos. Amor e ódio andam juntos. Isso também, na prática, acontece? Sem dúvida. Eu vou pegar essa frase, amor e ódio andam juntos. Quando você tem um sentimento muito intenso por uma pessoa, seja amor ou ódio, a sua atenção ela acaba sendo mais voltada para aquela pessoa. Tá. Então, você começa a olhá-la de uma forma mais ampla. E dessa amplitude, você pode começar a ver, poxa, mas ela senta chique, ela é bacana, ela é agradável. Você começa a mudar a percepção, porque você está olhando para aquilo, tem um sentimento intenso, que era ódio e pode virar o amor. E pode já ser amor sem que a pessoa saiba que é, né? Exatamente. Interessante. Vamos mudar o filme aqui. O Amor Não Tira Férias. Gente, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme. Ah, eu achei ele um barato. Lindo, né? Muito bonitinho. O destino conspira a favor dos apaixonados. É muito legal a gente parar para pensar, né? Ou a gente acreditar nisso, né? Que realmente um dia você vai se deparar com a pessoa que você vai se apaixonar e vai passar o resto da sua vida, ou pelo menos boa parte dela, e que você vai sentir isso logo de cara, né? Que o destino vai te mostrar de alguma forma. Com muitas pessoas isso realmente pode acontecer? Olha, eu acredito no seguinte, falando tecnicamente, o destino pode ser traduzido por a sua atitude, pela sua atitude. Então, você jogar toda a responsabilidade no destino e ficar sentado esperando, é um peso. Porque a tendência de você se frustrar é muito grande. Mas se você também acreditar, e nessa crença de o destino vai me ajudar, você correr atrás, você se colocar também, ser vista, né? Cuidar de você, chamar a atenção, o destino vai conspirar a favor. Então a gente tem que fazer a nossa parte sempre. Tá. Né? Porque não adianta ficar sentado esperando o destino agir na vida da gente. Esta é a parte dos filmes que de repente não faz muito parte da realidade. Podem ter casos, mas não é a maioria, né? Tá certo. Vamos dar uma olhada no próximo filme. Casamento Grego. O homem aceita qualquer coisa que venha da família da mulher. Tá aí um grande problema. A família muitas vezes pode atrapalhar um relacionamento que estava fadado ao sucesso. Pode fracassar dependendo da interferência dos familiares, né? Nesse caso, ele tirou de letra, né, no filme. Ele até achou divertido, né? E entrou na dança junto, né, literalmente. Mas isso, na prática, pode ser bem prejudicial para a vida do casal. Sim. Né? Aí que a base é a comunicação entre o casal. Porque a gente tem que entender, quando você entra num relacionamento, a gente costuma dizer, vem o pacote, né? Você indiretamente, você está trazendo a família. E aí cabem aos parceiros falarem da relação, falarem até que ponto aquele sogro, aquela sogra interfere na relação negativamente, até que ponto aquela atitude incomodou. Então cabe um equilíbrio que não é fácil, Jane, não é nada fácil, não é mesmo. De você chegar e falar, poxa, peraí, minha mãe, que eu amo, mas para o relacionamento ela está sendo invasiva, né? Ela está cuidando muito mais da minha relação do que meu próprio marido, do que eu mesma. Então tem que se comunicar, tem que ponderar, porque a família ela vai permear aquela relação. E saber os limites, né? Sim, sim, bom senso, né? Que é tão simples, mas tão difícil de praticar. Com toda certeza. Bom, o importante é que sonhar é sempre bom, né? Sim, e essas comédias românticas ajudam a gente nisso também, né? A mostrar novas possibilidades. Cria uma expectativa, uma coisa boa, né? Isso é bom da gente viver, né? A gente tem que sonhar sempre. Tudo que a gente realiza tem que partir do sonho, senão... Exatamente. Né? Toda conquista vem um pensamento e vem um sonho antes. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Adorei nosso papo. Obrigado. Obrigada mesmo. Alessandro Viana, psicólogo, você faz contato através do site alessandroviana.com.br. Alessandro Viana com 2 Ns.com.br. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Bom fim de semana para você, viu? Igualmente. Tchau, tchau. Até.